terceiro ano. Olha aqui a tia Lu de volta, agora com uma aulinha de literatura. O nosso assunto hoje é sobre o pré-modernismo. Pré-modernismo que começa lá em 1902 e vai até 1922 com a famosa Semana de Arte Moderna. Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou ler, tá? E vou explicar 3 pontos que estão presentes nessa leitura aí. O pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro que vai de 1902 até 1922, que aí vai ter a famosa Semana de Arte Moderna. Na Europa, o período que antecedeu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Bom, desse slide aí, o que eu quero, primeira coisa, dizer para vocês é que eu coloquei aí, tá, até eu coloquei destacado que o pré-modernismo é um período literário. Então, para começar, o pré-modernismo ele não é uma escola literária, ele não é considerado uma escola literária. Por quê? As escolas literárias como romantismo, realismo, naturalismo, elas têm algo em comum, características em comum. O pré-modernismo vai ser um período de transição. Nesse momento, vários autores têm alguma coisa em comum, mas são poucas as características. Na verdade, cada um vai mostrar o Brasil da sua região. Então, nós temos aí olhares diferentes. Daí não se considerar o pré-modernismo uma escola literária, porque o autor pode pegar um pouco do simbolismo, um pouco do realismo na sua obra. Então, há essa mescla, essa mistura. Por isso não é considerado uma escola. Daí eu coloquei período literário. É um período de transição que a gente vai ver daqui a pouco no outro slide. Também eu queria mostrar aí a questão do contexto, né? Do contexto também que eu falei nesse slide aí, que é um período de Primeira Guerra Mundial, é um contexto de tensão política, proclamação da República, então muitas revoltas no próprio Brasil. Então esse contexto fez com que os autores tivessem um novo olhar para o Brasil, deixasse aquela literatura menos engajada, lá do parnasianismo, lá do simbolismo, e tratasse agora de mostrar esse Brasil. Né? Então, eu coloquei também aí os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas, políticas. Então, na sua obra está presente como é que está o Brasil, uma forma mais engajada que não foi utilizada nas escolas anteriores. Então, por isso que é um período que ele vai começar a mudar esse pensamento de só trabalhar arte pela arte. Vamos começar a mostrar o nosso Brasil no intuito de mudar, de mudança. Por isso que pré-modernismo vai ser algo que vai culminar lá no modernismo, vai ser uma nova tendência para o modernismo. Então vamos lá para o segundo slide. Por ser um período de transição, como eu falei, uma transição não é uma escola, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Foi o que eu falei. Há autores que usam o realismo, características do realismo, há autores que usam características do parnasianismo, do naturalismo, na questão, né, das teorias científicas, e assim há essa mescla. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Lembra no romantismo aquele ideal, aquela questão de liberdade, né, de ufanismo, de amar o Brasil, de enaltecê-lo. Aqui também há esse nacionalismo nesses pré-modernos. Só que esse nacionalismo, acabei de colocar aqui, está até mais destacado, é o nacionalismo crítico. Eu vou mostrar como está o meu país no intuito de mudá-lo. Então é um nacionalismo sim, ele vai mostrar, ele vai valorizar as regiões, há um regionalismo, ele vai valorizar no intuito de mudar, porque há um momento de muita tensão, de muitas mazelas
em cada região do país. Bom, desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram em prosa um Brasil sem retoques. Quer dizer, eles colocaram a cara a tapa mesmo, vamos mostrar como é que está o Brasil. Enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana, né? Que Augusto dos Anjos, apesar de ser pré-moderno, ele foi para o lado da poesia. Eu acho que foi até o que mais influenciou aos modernistas, porque começa a primeira fase do modernismo, vai muito na poesia. Então, Augusto dos Anjos está muito presente aí já para influenciar esse pessoal do modernismo. Passando aqui, eu tenho todo um contexto histórico. É também um momento de consolidação do regime republicano, né, e em que muitas revoltas populares aconteceram. Afinal, a população contestava e reprovava as novas políticas republicanas. Alguns conflitos mais importantes, a revolta da vacina, a revolta da Chibata, a guerra do contestado, temos também a guerra de Canudos, entre outros. Isso aí foi explorado dentro das obras do pré-modernismo, até porque eu quero mostrar o meu Brasil, o que é que estava acontecendo. Os escritores do pré-modernismo brasileiro adotam uma postura liberal e passam a fazer críticas em relação aos problemas sociais enfrentados. A linguagem formal, aquela linguagem que veio lá do arcadismo, aqueles sonetos, toda aquela coisa metrificada, a linguagem culta, muito formal, ela foi deixada um pouco de lado, né? Até o próprio parnasianismo usava muito aquela linguagem culta, né, formal. Então, essa estética, essa arte pela arte, essa linguagem, ela foi muito deixada de lado e passaram a valorizar os temas históricos, sociais, políticos. Esses sim, como eu coloquei aí, ganharam espaço no cenário cultural. Então, continuando aqui, características do pré-modernismo. Eu tenho aí algumas características. Obviamente, são características em comum. Algumas, como eu falei, apesar de terem assim, algumas coisas que realmente têm em comum um autor com o outro, mas no geral, cada um seguiu uma tendência que já existia, por isso que não é uma escola. Mas aí, por exemplo, denúncia dos problemas sociais enfrentados, como a fome, a miséria, abismos sociais, conflitos, né, as revoltas, não. Tudo isso aí foi trabalhado dentro das obras pré-modernistas. Aproximação da obra literária ao contexto social, político e econômico. Ou seja, isso aí não era passado no parnasianismo, por exemplo, não era tão engajado. Agora sim, ficção e realidade que eu coloquei aí é porque a obra, ela, apesar de ser uma ficção de personagens fictícios, mesmo assim os personagens eram como se eles fossem reais, porque eles estavam mostrando na história um contexto social, praticamente o que se estava se vivendo no país. Então essa ficção e realidade elas eram misturadas dentro da obra. Regionalismo, ou seja, passou-se a valorizar a própria cultura. Até então, o romantismo trabalhava muito a burguesia, as classes do Rio de Janeiro. O realismo também trabalhou muito a parte urbana. Agora não. Agora vamos conhecer os Brasis, vamos conhecer regiões, vamos conhecer lá no Sudeste, lá no interior de São Paulo, vamos conhecer o personagem lá da Bahia, lá dos Pampas. Então, há essa mistura, esse regionalismo que vai estar presente, né, mostrando um pouco dessa cultura, que também isso já é, gente, uma tendência para o modernismo. Marginalização dos personagens principais, ou seja, o nosso personagem agora é o homem, aquele que sofre, é o mulato, é o sertanejo, é o caipira, né? Então, são pessoas do povo mesmo. Esses são os personagens que vão dar embasamento a todas as histórias dos pré-modernistas. Linguagem informal, né? Lembrar, como tem um regionalismo, claro que eu vou ter um pouco da linguagem própria do caipira, do mulato, do povo. Então, é uma linguagem mais informal, como oposição ao arcadismo, que possui linguagem bastante formal. E o naturalismo, ou seja, ocorria a descrição minuciosa dos personagens dos cenários, né? Aquelas teorias científicas, aquela questão do positivismo, determinismo, estão presentes aí, né, dentro de algumas obras do pré-modernismo. Então, temos aí umas características. Lembrar só que isso aí que eu estou falando, gente, está lá no módulo 9 da apostila.
né, pré-modernismo, que aí nós temos o contexto histórico, temos essas características, temos alguns autores e a sua obra principal em um pequeno resumo. Bom, e começando os autores, eu vou começar com Euclides da Cunha, porque ele fez uma obra bastante interessante, uma obra assim, bem diferenciada, né, que é a obra chamada Os Sertões. Então, Euclides da Cunha foi um engenheiro militar, jornalista e historiador. Euclides da Cunha foi um dos mais importantes escritores brasileiros. Né? Ele nasceu em 1866, no Cantagalo, Rio de Janeiro. Ainda no colégio, ele fundou, junto com colegas, o jornal Democrata, onde publicava os seus artigos. Seu primeiro livro foi Ondas, um livro de poemas. Euclides também colaborava escrevendo artigos para o jornal A Província de São Paulo, que mais tarde se transforma no estado de São Paulo. Em 1897, aí sim a parte interessante, ele foi enviado para ser correspondente da Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Os artigos que ele escrevia relatando a guerra serviram de inspiração para a sua principal obra, Os Sertões, lançada em 1901. O sucesso da publicação teve como consequência a ocupação de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1903. Então aqui o nosso Euclides da Cunha, ele escreveu Os Sertões, primeiramente porque ele foi enviado para a Guerra de Canudos, né, lá no interior da Bahia. Então, ele era o enviado do governo, do jornal, então todo dia ele fazia um relato, obviamente, enaltecendo a tropa, né, toda a questão do exército. Então ele fazia aquele relato e ele pôde ver tudo o que aconteceu realmente por trás desse relato que ele colocava, né? Tipo assim, vou colocar o que o povo tem que saber, né, relacionado, enaltecendo a questão dos militares. Então, de repente, depois ele pegou tudo o que ele viu e transformou num livro chamado Os Sertões, que aí sim ele fala do homem, dessa luta, do Antônio Conselheiro, que foi o beato, né, da Guerra de Canudos. Então, assim, é todo a forma como ele viu, uma coisa mais subjetiva dessa Guerra de Canudos, ele colocou no livro Os Sertões, que na apostila de vocês está lá um pequeno resumo, mostrando as 3 partes que são divididas essa obra, que é a terra, o homem e a luta, né, que na terra ele fala exatamente, descreve o sertão, descreve lá o lugar, né, de Canudos, descreve o sertanejo, a opressão que eles sentiam, como é que eu posso dizer? Esse determinismo, o comportamento do sertanejo, porque de acordo com o que eles sofriam lá, depois mostra a questão da luta, né, quem ganhou essa luta venceu o mais forte, Antônio Conselheiro perdeu, foi uma guerra de muito tempo, morreu muita criança, muito sertanejo. Então, assim, é todo parece assim um relato mesmo histórico, mas assim, é essa mistura, porque isso aqui realmente foi algo que aconteceu, mas aí foi a forma mais subjetiva de Euclides da Cunha. Então eu tenho como próximo autor o Graça Aranha, que vai entrar agora aqui no pré-modernismo, mas também vai participar ativamente assim da Semana de Arte Moderna. Ele vai ajudar a organizar essa semana. Então, eu tenho aí José Pereira da Graça Aranha, foi um escritor e diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Na sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902. A obra aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Olha aí a questão dos Brasis que eu falei. A gente saiu lá do Nordeste, foi lá para o Espírito Santo, né? E outras obras que merecem destaque, Malas Artes, A Estética da Vida, O Espírito Moderno. Então, Graça Aranha escreveu Canaã. Nessa época, aí, por conta até da Primeira Guerra, teve a questão da migração. E esse livro trata disso, né? De 2 irmãos que vêm para cá, para o Brasil, né, principalmente para o Espírito Santo. E aí são irmãos que têm visões diferentes. Né? Um quer usar o que puder assim, para se aproveitar, e o outro naquela visão otimista do novo lugar, do novo mundo que ele está vindo. Então, essa questão desse livro tem toda uma revisão na nossa apostila, tá bom? Do Canaã, mas fala sobre a migração, que foi outra
como é que eu posso dizer, vertente dentro do pré-modernismo, porque era um contexto social da época, a migração, né? A opressão, a guerra, a migração. Então, você vê que agora a literatura ela está realmente dentro do contexto histórico, saindo um pouco daquela arte pela arte. Bom, continuando, tem o Monteiro Lobato. Quem não conhece Monteiro Lobato, lembra logo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também vai aparecer lá no modernismo, fazendo severas críticas a uma pintora. A gente vai, quando a gente chegar ao modernismo, eu vou citá-lo novamente. Né? Em 1918, ele publica Urupês. Para mim, Urupês é assim, o símbolo mesmo do pré-modernismo vindo do Monteiro Lobato. Ele tem outras obras, mas Urupês é uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Ele escrevia muitos contos e crônicas. Né? Em Urupês, ele fala sobre exatamente sobre o caipira. Nós temos aí o personagem chamado, também está na nossa apostila, o Jeca Tatu. Né? Então, ele mostra o Jeca Tatu como aquele caipira preguiçoso, que não quer fazer nada, quer vida boa. Só que, na verdade, isso aos olhos da sociedade. Só que, na verdade, isso é uma crítica, gente. O Jeca Tatu, ele é o caipira que não tem estudo, é o caipira que é explorado, é o caipira que ele é esquecido pelos governos. Por quê? Porque ele não tem assim, se ele adoecer, ele não tem um remédio, ele não tem para onde ir, ele não tem carteira assinada. Então, tudo isso é uma crítica dentro dos contos do Jeca Tatu, que estão dentro de Urupês. Então, a sociedade tem aquela visão, só que, na verdade, essa visão de preguiçoso, não é a visão daquele doente mesmo, doente, aquele que não tem condições, aquele que é explorado, que não tem os mesmos direitos que a outra classe tem. Então, fica aí também a dica do Monteiro Lobato com Urupês, porque o Monteiro Lobato, quando as pessoas falam, só lembram do sítio. Mas não, o Monteiro Lobato ele tem uma coletânea muito legal, né, que também trata de problemas sociais, pré-modernista também. Temos o Lima Barreto. O Lima Barreto, Afonso Henrique de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi um escritor e jornalista brasileiro. Autor de uma obra, crítica veiculada aos temas sociais, o escritor rompe com o nacionalista, o fanista e faz críticas ao positivismo. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito na linguagem coloquial. Nela, o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Lima Barreto já sofria também preconceito, ele era negro, e assim, ele fez O Triste Fim de Policarpo Quaresma, exatamente esse rompe com o nacionalista fanista. Ele rompe com essa questão de estar enaltecendo o Brasil por sua beleza. Não é isso. Eu tenho que ser um nacionalista mostrando os nossos problemas para que a gente possa mudar através daqueles exemplos, mostrando aquilo ali para a sociedade. Então, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem até o filme, também está na nossa apostila lá o resumozinho. O Policarpo Quaresma, ele é um fanista, ele é aquele doente pela sua pátria. Ele morre pela pátria, ele é tão fanista que ele quer que a língua tupi-guarani seja a língua mesmo utilizada no Brasil. Ele é preso, assim, ele é preso também, ele é dito como um louco, né? Então ele anda fardado, ele veste mesmo as cores do Brasil. Então tem tudo isso mostrando, né, desse ufanismo, mas mostrando também que nós temos na época, aí é Floriano, acho que Floriano Peixoto, né, que de flores não tem nada para ele. Ele vai à guerra, ele luta, ele é um apaixonado pela pátria, mas ele acaba sendo condenado à morte, né? Então, assim, tipo assim, ele vai como se fosse traído pela a pátria que ele tanto é apaixonado, que ele tanto lutou. Então, fica aí também mais uma questão de mostrar essa crítica, né, ao país, que ele precisa mudar o fanismo dele aí, como eu falei, não é um fanismo aquele de enaltecer, e sim de mostrar a realidade e melhorar. E por último aí, eu tenho o Augusto dos Anjos, que o Augusto dos Anjos ele não vai muito para a prosa. Até agora nós tivemos só a prosa. Não é? Nós agora vamos para a poesia.
né? O Augusto dos Anjos, ele é, como eu falei, o que mais, eu particularmente adoro o Augusto dos Anjos. Ele é o que mais influenciou realmente o Oswald de Andrade, lá do modernismo, que ele vai trabalhar muito com a poesia. Então, eu tenho aí, nascido na Paraíba, Augusto dos Anjos é um dos principais poetas da literatura brasileira. Sua poesia tem a peculiaridade de apresentar traços típicos do simbolismo e do cientificismo naturalista, inovação que faz com que seja situado como poeta pré-modernismo. Lembrar que tem essa mescla, né? Então, ele é pré-modernista porque ele faz uma inovação. Ele traz aspectos antigos e coloca aspectos novos e traz outra inovação. Escreveu uma única obra, que é o livro de poemas chamado Eu, publicado em 1912. Os poemas que constituem esse livro têm como característica principal o uso de uma linguagem tida como antilírica, marcada por expressões como escarro, verme, larva, etc. A morte, no plano temático, observa-se a ocorrência de assuntos ligados à morte, à decomposição cadavérica, aos excrementos do corpo humano, pus, sêmen, etc., o que resulta em um constante cenário de pessimismo em que o eu lírico vê-se ansioso, angustiado, despido de sonho e esperança. O mais famoso de seus poemas intitula-se Versos Íntimos. Então, Augusto dos Anjos, nós estamos vivendo o quê? Revoltas, né? Guerras, Primeira Guerra Mundial, que aí no cenário mundial. Então, assim, há um pessimismo latente em Augusto dos Anjos, e ele escreve mostrando esse pessimismo. E outra coisa importante, assim, é que ele trabalha a questão da morte, mas aquela morte transcendental, aquela morte que você, é a solução para os meus problemas, eu vou agora ser um espírito. Não, gente, essa morte que ele trabalha é a morte mesmo, é a questão científica, ele era muito ligada à medicina, então ele trabalha a questão, você vê as palavras que ele usa, a lava, o verme, a putrefação do corpo, então ele trabalha com esses termos, a coisa carnal mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui esse poema dele, que eu acho muito legal, Versos Íntimos, para terminar minha aula. Eu vou terminar com esses 2 versos, e na próxima aula a gente vai ver as vanguardas europeias. E depois a gente vai perceber como essas vanguardas elas vão influenciar aos autores modernistas. Aqui foi só um começo, uma nova roupagem, uma nova visão dos autores, né, para que no modernismo se trabalhe essa linguagem regional, se trabalhem os problemas sociais, saia um pouco daquela arte pela arte. Então eu vou agora mostrar para vocês, terminar minha aula com os versos aí de Augusto dos Anjos, para você perceber a essência do verso dele, como ele estava desiludido, né, com a vida pelas questões sociais, né, tanta guerra, tanta luta, tanto sangue. Então, versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, assim, essa descrença que ele está, não é? Essa tristeza profunda. E para terminar, eu tenho aí o que eu mais gosto, que é a psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos,
na frialdade inorgânica da Terra. Então, nós tivemos aqui alguns autores pré-modernistas, essa transição, nós saímos do simbolismo, agora vamos para o modernismo, e nessa transição aconteceram aí problemas sociais, nesse contexto todo no Brasil e mundial, que fizeram com que os nossos autores tivessem um novo olhar. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima!